Moreira no trabalho coletivo de construção do campo de avaliação de políticas públicas na UFC, no Ceará, ao longo de anos, de décadas, porque o MAP já vai fazer 20 anos, né? Ele começou um pouco antes, 2000, ele começou o seu funcionamento, mas a gente vinha nesse trabalho bem antes, né? Eu queria que nessa mesa nós temos aqui hoje, nessa tarde, eu acho que isso foi escolhido de forma proposital, parceiros e parceiras nessa aventura acadêmico-política de construção e, sobretudo, também de revitalização do MAP e de construção do PPGAT. De fato, é uma mesa de debates do que nós podemos denominar a velha guarda do MAP. A velha guarda do MAP. Menos em idade, viu? Velha guarda no sentido de que estão aqui desde o começo, fundadores, né? A velha guarda da Mangueira, a velha guarda da Portela, né? E querendo nesse momento, fazendo minhas também as palavras do André, ontem e Fernando agora, nós queremos dedicar esse momento político reflexivo ao grande idealizador e fundador do campo de avaliação de políticas públicas na UFC, no Ceará, o professor Luiz Antônio Maciel de Paula. De fato, Luiz Antônio presente. Nós acreditamos que ele está aqui, a sua energia está conosco. E nesse momento que nós vamos fazer uma avaliação, vamos fazer uma reflexão epistemológica, né, de toda a avaliação de políticas públicas, tentar, pelo menos, na UFC em Ceará, com certeza a sua energia está conosco. Bem, dentro da temática proposta para essa mesa, avaliação de políticas públicas no Ceará, avanços, desafios e perspectivas. Nós nos reunimos, discutimos a temática e fizemos uma divisão do trabalho expositivo, considerando os lugares acadêmicos de cada um de nós. Primeiro, é o nosso método de exposição, né? Nós aqui estamos encarnando o método de exposição. Então, professor Alcides Gus, como um especialista do campo de avaliação de políticas públicas e pesquisador da produção científica do MAP, ele vai trabalhar os fundamentos do campo da avaliação, situando a inserção e a posição do MAP na construção do que ele costuma chamar um campo contra-hegemônico. Carlos Américo Moreira, como um pesquisador de economia política no campo da avaliação, ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva contra-hegemônica, ele vai trabalhar especificamente a questão da articulação entre contexto e bases teóricas e políticas. E a mim, né, como uma pesquisadora de sociologia política e estudiosa do campo epistemológico, eu vou desenvolver uma reflexão epistemológica sobre o nosso diferencial. Eu vou tentar fazer uma discussão crítica, né, sobre o nosso processo de produção, sobre a nossa história enquanto campo de políticas públicas e tentando demarcar o nosso referencial, qual é o nosso referencial no campo da avaliação em políticas públicas no Ceará, circunscrevendo os nossos grandes dilemas e as nossas perspectivas. Bem, assim é que está dividido o nosso trabalho expositivo. Começa com o nosso querido Alcides Gus, que vai fazer essa análise de fundo, situando o MAP, depois o nosso querido Carlos Américo, né, que vai refletir essa grande questão que sempre é muito difícil e complexa da análise
da articulação entre o contexto que se fala tanto e as bases teóricas e a própria política, e eu vou fazer esse arremate epistemológico tentando discutir o nosso diferencial e, consequentemente, demarcar avanços, mas, sobretudo, a gente quer apontar dilemas. Quais são os nossos dilemas? Né? Como avaliadores, nós consideramos que a gente avançou. O MAP, o PPGAP, os pesquisadores representam um avanço nesse campo. Então, em meio aos avanços, quais são os nossos dilemas e quais são as nossas perspectivas? Bem, assim está dividida a mesa e eu passo a palavra ao professor Alcides Gussi para começar com nossa análise de fundo. Boa tarde. Todo mundo, a todos e a todas. É um prazer estar aqui, Fernando, o prazer é meu, né? Na velha guarda, na meia guarda, não sei como a gente se sente. Média guarda. Média guarda. Eu sou da média guarda. Está bem. Mas o que importa é porque nós temos uma experiência já, né, coletiva, institucional, no MAP, no campo da avaliação, e que eu acho que o Fernando falou muito bem, que os alunos que estão chegando agora, eles recebem essa história e vão construir essa história, né? A mesa anterior, de certa forma, com Léa e Daniele, já começava a recuperar também o lugar do MAP nesse campo, né? E eu acho que essa mesa vem casar muito bem com a discussão anterior e avançar e dar continuidade. Eu fico pensando, a Alba disse até onde nós avançamos, não é? E aí tem toda a ideia do marco teórico, de uma perspectiva política avaliativa, de um marco teórico da avaliação em profundidade, de uma marca política que eu venho dizendo como contra-hegemônica. Isso vem pegando muito, né? Nós somos contra-hegemônicos, né? Então, isso não só no MAP, mas assim, a partir do momento que eu vou expondo os resultados do que fazemos aqui para vários lugares que eu tenho passado e eu tenho rodado bastante, né? Discutido muita perspectiva do MAP e tenho recebido, Lindsane já comentou, mas em outros bastante apoio no sentido da gente continuar o que nós temos feito aqui, que eu tributo e eu tenho bastante orgulho dessa nossa discussão, né? Porque ela indica que a gente vem construindo um pensamento em avaliação, diferenciado do campo, do que tem por aí. E é sobre isso que eu vou falar. Porque, para que isso não fique um clichê, para dizer, nós fazemos avaliação diferenciada. Nós estamos no campo contra-hegemônico. A nossa perspectiva epistemológica e metodológica é outra. É mesmo, né? Então, o que é que eu resolvi fazer? Há mais de 3 anos, quase 4, eu venho me debruçando sobre o estudo do próprio MAP. O estudo com um grupo de alunos, o estudo da produção discente, das 171 dissertações, né, produzidas, fazendo um estudo que eu chamo de meta-avaliação. Até o braço de novo. Para ver de fato o que afinal tem se produzido, mas os limites dessa produção e se é uma proposta em construção, enfim, o que nós temos construído, né? Tanto para pensar a própria avaliação em profundidade, mas também os seus dilemas, esses anseios que resultaram nas perguntas que foram postas, né? Porque essas perguntas sempre são postas e repostas, né? Então, o que é que eu vou apresentar? A própria experiência do MAP, né?
para a gente situar até que ponto nós chegamos. Né? E essa experiência eu apresento dentro do campo geral da avaliação. Porque enquanto eu estudava o MAP, trabalhando no MAP, estudando no MAP, eu também fui estudar o campo da avaliação. Estudar tanto me apropriando numa bibliografia do que tem fora do Brasil, no Brasil, fora do Brasil, mas também participando de inúmeros eventos internacionais, nacionais, internacionais, sempre fazendo pesquisa de campo nesses eventos, entendendo o campo, quais são as avaliações que predominam, as tais daquilo que a gente chama de avaliações hegemônicas, como é que o MAP se diferencia dessas avaliações, ou pretende se diferenciar dessa hegemonia no campo da avaliação, qual é o sentido político dessa hegemonia e como a gente trabalha o outro sentido político para nomear como contra-hegemônico, que construção epistemológica a gente vem fazendo no campo da avaliação, como um campo de conhecimento, de política pública, que nos diferencia, né? Que metodologias a gente está engatilhando que possa chamar de sua, né? Do MAP, se isso pode se dizer, né? E assim como outros estão fazendo em outras universidades, aqui no Brasil e fora do Brasil, na América Latina, sobretudo, que é o que eu tenho bastante contato. Então, o que é o MAP dentro desse campo geral de avaliação? Então, essas são duas perguntas que eu vou mostrar dados e resultados para que a gente se situe aqui, para discutir em base concreta, enfim, aquilo que é o MAP. Primeiro, como o debate teórico metodológico do campo geral de avaliação se apresenta no MAP. E se o MAP e como produz especificidades nesse campo de avaliação. Essa pergunta a gente já sabe que sim, né? Já vem discutindo avaliação em profundidade, no campo da contra-hegemonia, mas assim, enfim, de fato, é isso que nós temos construído, até que ponto? Isso é importante pensar. E até que ponto a gente se diferencia nesse campo geral da avaliação? Bem, muito já se falou ontem e hoje, Rosanira, professora Ana Verde, professora Daniele, sobre o campo da avaliação, né? O campo geral da avaliação e os múltiplos paradigmas e o campo hegemônico da avaliação e o que significa a contra-hegemonia, né? Esse na verdade, algo que eu não vou me debruçar. Preparei esse material, mas eu só vou passar por ele porque isso já foi bastante discutido ontem e hoje. Mas o que eu quero dizer é que o campo da avaliação, ele é marcado por uma heterogeneidade. Eu acho que isso é claro. Isso não é tão claro, sabe, para as pessoas no campo, porque o campo hegemônico das avaliações de corte gerencialista e positivista que a gente veio debatendo aqui, ele é tão forte na percepção do que é a avaliação, que as pessoas entendem a avaliação como um todo homogêneo. As pessoas entendem que a avaliação é essa avaliação de corte positivista gerencial, né? Talvez pelo desconhecimento de uma visão, de uma noção mais ampliada de avaliação e desconhecimento de avaliações que fogem a essa perspectiva gerencialista. Certo, mas não basta a gente dizer que se trata de um campo heterogêneo. É importante dizer que nessa heterogeneidade existem assimetrias de hierarquias de poderes nesse campo, onde epistemologias, metodologias
e perspectivas políticas de avaliação são dominantes em detrimento de outras. Porque não é simplesmente fazer com que reconheçamos a existência de múltiplos paradigmas, mas entender que existem paradigmas, o positivista, o gerencial, que dominam o campo, né? Até no sentido e na tentativa de homogeneizar esse campo, entende? Para tornar homogêneo. Que campo é esse? Eu não vou me alongar. Hegemônico de avaliação. Isso já foi falado inúmeras vezes. Mas, certamente, não é o campo epistemológico e metodológico discutido aqui no MAP, aqui no Ceará. Certamente também não é o campo que vem sendo arduamente discutido por avaliações na América Latina, que buscam avaliações mais participativas, mais democráticas, a afirmação de direitos. Na verdade, essas concepções hegemônicas, elas são exógenas a nós, elas vêm do mundo anglo-saxão, avaliações norte-americanas, que é a bibliografia que predomina nos estudos e na formação tradicional em avaliação, a tal ponto que a formação em avaliação, ela se dá apenas dentro dessas avaliações hegemônicas, dentro do paradigma positivista. Essa ideia dos múltiplos paradigmas que nós estudamos aqui no MAP, ela é inovadora. Veja, essas culturas avaliativas exógenas, a gente poderia dizer do norte e não do sul, elas têm mitos de referência, né? O Banco Mundial, com as avaliações de impacto, isso já foi falado muito aqui, né? Agora, ressaltando, a Zanira falava ontem, essas avaliações, elas têm uma intencionalidade política, elas reforçam a configuração do Estado neoliberal e das forças de mercado, né? A tal ponto que hoje, né, isso já foi discutido, na conjuntura do país, há todo um reforço por avaliações essas de